A cidade de Barrinha completa um ano descartando resíduos de maneira irregular. A prefeitura apenas mudou o local de destinação, o que ainda gera polêmica. Vereadores da oposição agora cobram o Ministério Público. A cidade de Barrinha continua descartando resíduos de forma irregular há pelo menos um ano. Em agosto do ano passado, o Jornal da Clube mostrou que denúncias apontavam o descarte em uma área sem licença. Desde então, a prefeitura passou a levar parte do material para um aterro que fica em Guatapará. Mas de uns meses para cá, boa parte desses resíduos voltou a ser despejado na cidade. A área fica no Jardim Colorado e a denúncia foi feita por esse vereador de oposição. Não sei precisar quanto tempo, mas a gente está sabendo de um mês e pouco para cá, né, que a gente estava levantando todos os dados e vendo qual que seria. E a gente acabamos pegando o caminhão, né, o caminhão da prefeitura, que dá nas imagens, levando lá. Então, não é, quer dizer, pode falar que é os munícipes que levam. Na verdade, a prefeitura também está jogando lá. Durante a reportagem, nossa equipe flagrou funcionários da prefeitura na área. Um caminhão do município havia acabado de descarregar materiais no solo. Nós conseguimos falar com o motorista do veículo, que confirmou o descarte de restos de poda no local. Todo dia vocês descartam esse tipo de material aqui? Galho, É autorizado esse tipo de material aqui? A gente cumpre ordem, né, do chefe, né? Mas a área não recebe apenas restos de poda, e sim entulho da construção civil, plástico, além do esgoto que vaza sem parar. Durante nossa visita ao local, os servidores haviam colocado fogo nas folhas secas. Quer dizer então que na verdade foram eles que colocaram fogo mesmo? Foi sim. Foi a prefeitura? Foi. Isso é comum? Comum. Isso, quando eles descartam aqui, acabam colocando fogo mesmo? Colocando fogo mesmo. O antigo aterro da cidade de Barrinha, que recebia cerca de 25 toneladas de resíduos, foi interditado pelo ex-secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, que hoje é ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro. Disposição de lixo totalmente inadequada, escavaram uma vala clandestina ao lado do que havia sido anteriormente licenciado pela CETESB, dispondo o lixo, né, de forma totalmente irregular, animais mortos no meio do lixo. Chegamos, inclusive, quando nós chegamos, havia a presença de catadores no local que foram embora. Este professor de políticas ambientais da Universidade de São Paulo diz que o descarte irregular no solo pode trazer sérios prejuízos ao meio ambiente. Tem parte de material inerte, mas tem material químico, material perigoso, não se sabe exatamente o que tem lá. Portanto, tem toda a ordem de riscos. Se vai ocorrer ou não depende de uma série de circunstâncias. Porém, o perigo está ali, né? O risco existe de maneira bastante clara. Nós procuramos o setor responsável, mas quem falou com nossa equipe foi o prefeito da cidade, Mitu Takahashi, o Cachá. Mesmo com as imagens do veículo da prefeitura na área, o chefe do executivo negou o descarte irregular no local. Nós flagramos um caminhão da prefeitura lá. O que o senhor tem a dizer? Eu já estou te falando, às vezes ele deixou ali para pegar depois. Não é que ele descartou ali. E às vezes pega para levar. Você sabe que o município não tem condições também de ele toda hora pegar e levar lá para fora. E não seria muita coincidência o vereador denunciar e a gente chegar no local, o caminhão da prefeitura ser encontrado ali descartando esse material e ainda colocando fogo? Não é muita coincidência, não? Isso aí pode acontecer. O chefe do executivo diz que nunca autorizou as queimadas na área. Não adianta eu falar, vocês vão falar aqui, Rafael. Prefeito, o senhor vai ter espaço para falar. Que filmou lá um pedaço que queimou fogo. Isso aí não foi nós que colocamos. Está tendo queimada naquela área, está tendo descarte irregular naquela área, tem esgoto vazando naquela área. O senhor não tem nada a dizer sobre isso, prefeito? Tenho para dizer. O que o senhor tem a dizer? Eu nunca mandei ninguém queimar nada, nunca mandei ninguém descartar. Ele completa dizendo que a cidade deve conseguir uma licença para uma área de descarte em breve. Já estamos correndo atrás, mas você vê. De uma área de licença? Uma área de licença. Vocês pretendem fazer isso? Claro, com certeza. Como nós não temos essa área, nós estamos descartando para fora. Mas o certo é nós abrir aqui dentro do município uma área. Como já existe uma ação no Ministério Público através do GAEMA, Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, os vereadores querem um posicionamento da promotoria. Eles também cobram agora uma análise para saber o que de fato está sendo descartado aqui nessa área. Se puxar lá dentro dos pagamentos, né, você vai ver que a gente vem pagando, o município vem pagando para levar esse lixo para lá. Então, a gente não entende por que a própria prefeitura às vezes leva resíduo sólido para esses lugares. Eu reitero, isso é um procedimento ilegal,
né, e que deve ser coibido. Nós falávamos de fiscalização, não é possível uma prefeitura agir de maneira tão irresponsável, lançar resíduos em local não apropriado. Isso não pode acontecer. Isso, os órgãos competentes, CETESB, do ponto de vista administrativo, o GAEMA, do ponto de vista judicial, tem que agir. Não é possível acontecer isso. Rafael Aguiar, de Barrinha, para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem mais informações, Rafael. Pois é, Pucci, meio ambiente é coisa séria, né? E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fabrício Martins Pereira, que é advogado. Doutor, 2 anos sem um aterro municipal e pela segunda vez estamos aqui mostrando flagrantes de despejo irregular de lixo em Barrinha. Como classificar este caso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente classifica como um descaso e incompetência por parte do poder público local em gerir e resolver o problema. Nem sequer as medidas mitigadoras e o planejamento de um aterro sanitário, como precisa ser, a gente sabe que foi sequer aprovado no órgão ambiental. E depois não tem o que falar, é crime dispor resíduo sólido em lugar irregular sem licenciamento ambiental, configura crime. Doutor, se a Prefeitura de Barrinha consegue cometer o mesmo erro por tanto tempo, quer dizer que ela não está falhando sozinha, não é mesmo? Certamente que sim. A gente sabe que o Ministério Público age no sentido de mover ação civil pública contra o Executivo Municipal, a gente sabe que a CETESB multa, mas infelizmente nada se faz efetivamente para evitar todo o problema. O que a gente, como munícipe, como população, a gente apenas roga para que os poderes públicos continuem agindo e procurando forma mais efetiva de coibir esse tipo de prática. Doutor, o destino final do lixo não ganha voto, mas é de suma importância para uma cidade, né? Com toda certeza, sim. Os governantes têm que entender que há necessidade, sim, de se fazer as obras que têm visibilidade, porque todas são importantes aos munícipes, mas também tem que passar a ter a consciência ecológica. Não se pode desrespeitar, degradar, causar poluição ao meio ambiente sendo um governante. Isso é absolutamente um absurdo, é uma teratologia. O prefeito de Barrinha afirma que paga para descartar lixo no aterro de Guataparaçu. Se mesmo assim boa parte dos resíduos é jogado em terrenos da cidade, significa que há desperdício de verba, além de tudo? Com toda certeza há, porque na verdade é usado o dinheiro público com o transporte e onde o dinheiro público deveria ter efetivamente sendo usado, seria justamente em programar, projetar e executar, construir o próprio aterro sanitário ou atuar mais o prefeito com relação aos outros municípios da região para se colocar um aterro. E na verdade o que acontece é que é pelo peso, é pela quantidade, o volume de lixo é que é pago no aterro. Então a prefeitura, às vezes sem recurso, descarta um pouco regularmente no aterro sanitário e outro tanto descarta de qualquer jeito, de forma irregular e criminosa. Doutor, o senhor já disse que é crime o que acontece em Barrinha. O principal lesado nesse caso é o morador, né? Com toda certeza, sim. O meio ambiente sofre e o meio ambiente não é só Barrinha. O meio ambiente sendo atacado em qualquer lugar da nossa região, toda a região é atacada. O meio ambiente é uma coisa só, é o meio onde nós vivemos. E os munícipes que estão ali ao entorno desses descartes irregulares, eles sofrem mais diretamente o impacto da poluição. Seja por questões respiratórias, em razão do odor, seja pela água que é consumida com a contaminação do lençol freático, contaminação de solo, que ali tem agricultura próxima, então os produtos da agricultura podem estar contaminados, serem contaminados com toda essa poluição. Com toda certeza, os munícipes ao entorno sofrem um impacto maior. Não quer dizer que toda a região também não sofra. Doutor, a população deve cobrar do prefeito nas próximas eleições? A população deveria, na verdade, não votar em prefeitos que não tenham o cuidado, o trato devido com o meio ambiente, porque a falta de consciência ecológica, ela dispensa qualquer comentário com relação ao requisito, né, de voto, de destinação da confiança, do voto do munícipe. Tá certo, doutor Fabrício, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras notícias. Paulo Pucci. Ok, Rafael.